Bem-vindo a esta palestra onde vou falar sobre jejum. Isso faz parte da série Como Fazer. E isso vai ser um ensino muito prático com alguns testemunhos fortes também para realmente encorajar você a jejuar. Precisamos jejuar. O jejum é parte da nossa vida como discípulos de Cristo. E há tantas vitórias. Quando se trata de jejum, então você está ansioso por um avanço na sua vida? Está desejando superar a carne na sua vida? Então veja isso, falando sobre jejum. E de novo, isso faz parte de uma série de como fazer. Então é um ensino muito prático, mas claro, vou estabelecer uma base primeiro. Jesus em Mateus 6 falou sobre jejum e disse quando você jejua. Ele não disse você jejuar, ele diz quando você jejuar. Alguns versos antes, em Mateus 6, ele está dizendo quando você doar. Então ele falou sobre doar, e então disse quando você orar, e falou sobre oração, e então disse quando você jejuar, e falou sobre jejum. Jesus não disse quando você doar, faça isso e isso. Quando você orar, faça isso e isso. E se você jejuar, faça isso e isso. Ele diz quando. Na igreja falamos muito sobre doar. Falamos muito sobre orar, mas não falamos muito sobre jejuar. O jejum deve fazer parte da nossa caminhada cristã, assim como orar e doar. O que Jesus está dizendo, ele diz, quando você jejua, para Deus que está no céu. Não jejue por outras pessoas, não jejue para ser visto, lave suas roupas, escove os dentes, arrume seu cabelo. Se você tem cabelo e não mostre que está jejuando, mas pode chegar a um extremo onde se torna estranho. Por exemplo, se você está jejuando por um período mais longo, como 40 dias ou 15 dias, eram 14 dias ou 40 dias ou uma semana. Claro, você não pode esconder, não dá para esconder de família e amigos. Tipo, imagine que você foi convidado para um casamento e não, eu não estou comendo não, tá de brincadeira. Você está bem? Sim, estou bem, eu só não comi. Você não quer nada? Não, estou bem. Se você fizer assim, as pessoas vão começar a falar o que há de errado com você, o que há de errado com ele. Tipo, por que você não está comendo? Então, dessa forma, está tudo bem dizer que você está jejuando. Não tenha medo de dizer que está jejuando, porque senão seria estranho. Você é rápido para Deus que está no céu. E é algo entre você e Deus, então você não precisa sair mostrando. Não é a primeira coisa que você fala quando chega na casa de alguém. Ei, estou chegando. Jejum, estou no meu 17º dia agora. Não faça assim. Mas novamente, não tenha medo de falar sobre isso. E essa é a tática de Satanás. Ele quase nos faz querer não falar sobre jejum. Não fale sobre jejum, porque aí você não recebe nenhuma recompensa. Mas olhe o contexto. Jesus também disse, quando você... Não faça isso na frente das pessoas. Quando orar, não faça isso na frente das pessoas. Mas não temos medo de falar sobre orar e doar. Então, mantenha simples, mas jejum é parte da nossa vida e devemos jejuar. O que é jejum? Essa é uma boa pergunta. Algumas pessoas apenas dizem, ei, eu faço jejum de televisão, mas se abster de televisão não é jejuar. Mas fique longe da TV, jogue a máquina do inferno para fora de sua casa. Eu acho que é bom fazer isso. Acho que é bom tirar um tempo em que você não. Onde você se afasta da internet, é bom tirar um tempo para guardar o telefone e buscar a Deus. É bom. Não é para tomar esse tempo, mas isso não é jejum. Você pode usar outras palavras, mas jejum tem a ver com comida. Estava relacionado a se abster de comida e beber. Porque vou te explicar rapidamente, porque algo acontece fisicamente no seu corpo quando você não come, quando você não bebe, mas nada vai acontecer fisicamente no seu corpo se você ficar longe da TV. Ou você fica longe do telefone. Então, jejuar tem a ver com comida e bebida. E lá quero dizer, existem diferentes tipos de jejum na Bíblia. Existem pessoas, quem vemos os fariseus jejuando 1 dia ou 2 dias por semana. Temos Jesus
que jejuou por 40 dias. Temos o livro de Esther, onde se jejuou 3 dias sem comida e bebida. Normalmente, fique longe da comida. Você pode ficar longe da comida por 40 dias. A maioria das pessoas saudáveis consegue. E façam isso e vivam 40 dias sem comida. Mas você não pode ficar 40 dias sem beber, claro. Você precisa de algo para beber. Na Bíblia vemos 3 dias sem comida nem bebida. Toda a nação fez isso na época de Esther. Mas também vemos que Moisés estava na presença de Deus e ele também não comeu nem bebeu por 40 dias, mas isso foi na América. Mas jejuar é frequentemente se abster de comida por um período mais longo ou passar um tempo mais curto evitando comida e bebida. Quero dizer, existe também o jejum de Daniel, do qual as pessoas falam, onde você evita carnes e produtos lácteos. E se você comer salada e frutas em vez disso e não consumir doces. Isso também é um tipo de jejum, mas não vou falar sobre esse jejum aqui, não é um jejum que eu conheça tanto, mas eu conheço sobre esse jejum. O jejum em que você se abstém de comida por um curto ou longo período de tempo e mantenha o meu caminho para beber num curto período de tempo. Quero dizer, se você se abstém de comida, se jejuar por 40 dias sem comida, você precisa entender que 14 dias, 40 dias de jejum só com água não são a mesma coisa. É a época de Jesus quando jejuaram 40 dias apenas com água. Por quê? Porque a água viva, eles estavam bebendo a água da chuva que caía, a água descia da montanha, a água, eles se reuniam lá. É muito diferente da água que sai da nossa torneira hoje. Há muita coisa, especialmente nos Estados Unidos, onde a água contém muito cloro. Muitas coisas foram removidas da água, como minerais e outras coisas. Então, eu encorajo as pessoas, se você jejuar por 40 dias e quiser fazer só com água, então adicione algo, coloque alguns minerais na água, assim seu corpo recebe alguns minerais. Eu acho muito importante se você fizer um jejum de 40 dias e realmente cuidar do seu corpo nesse período. Conheço várias pessoas que fizeram isso e algumas quase ficaram doentes, porque eles só tomavam água pura sem minerais adicionados. Então, acrescente algo a essa água. Dê ao seu corpo algo com que trabalhar. Caso contrário, eu fiz jejum por 40 dias, várias vezes, onde decidi beber suco. Comida e suco prontos. Assim meu corpo tem algo com que trabalhar. E isso é entre você e Deus. Você decide como vai passar. É entre você e Deus. Às vezes eu fiz um jejum de 40 dias em que fiquei muito doente. Relaxa. Nele eu poderia beber coisas diferentes. Suco eu poderia beber. Chocolate quente. Às vezes eu tomava um smoothie e algumas pessoas dizem que isso é trapaça. Na verdade, é entre você e Deus. Realmente é entre você e Deus. Então, às vezes eu relaxei, a outras vezes em um jejum longo. Bem, eu fui muito rigoroso. Eu, nunca provei nada além na minha boca. Tinha que ser água por um longo período ou eu passei um tempo só com água e suco e mais nada. Então é realmente algo você e Deus decidem fazer. Mas se você decidir jejuar e dizer vou fazer assim, então continue. Continue assim. Mantenha o que você decidiu fazer e não mude todos os dias. Mas isso é jejum. E é realmente bom. É realmente bom. A próxima pergunta. O que acontece quando você jejua? Se você olhar primeiro para as coisas físicas, isso é o que acontece quando você jejua. Jejuar é limpar seu corpo de toxinas. E você força suas células a passarem por vários processos onde começam a trabalhar. Se você só jejuar um dia, não vai sentir uma grande reação física. Claro, se jejuar só um dia e beber bastante água. E você pode fazer isso sem adicionar nada à sua água, se for apenas por um dia. Se você jejuar um dia e beber muita água, a única coisa que você vai sentir frequentemente é que começa a sentir descent, com fome, e as células do seu corpo começam a reagir. Por que não tem comida? Estamos com fome. Você pode sentir uma leve dor de cabeça devido à saída das toxinas do seu corpo. Gordura, e você percebe isso quando vai urinar. Você faz xixi e muitas vezes é bem amarelo.
Porque a toxina está saindo do seu corpo. E isso é o que você vê se jejuar por um tempo ou período mais curto, que você vai eliminar muitas toxinas e é realmente bom jejuar. É muito saudável jejuar. Eu diria até que Deus criou nosso corpo assim, de um modo que nosso corpo precisa de uma pausa, às vezes, para reiniciar, e o jejum ajuda o corpo a fazer isso. Recomeçar. E é realmente bom e é muito saudável. Se você observar as coisas físicas que acontecem no seu corpo quando você jejua, vamos dizer que no primeiro dia você pode sentir dor de cabeça porque as toxinas estão saindo do seu corpo. A dor de cabeça muitas vezes desaparece no segundo dia e você estará melhor no terceiro dia. E eu incentivo as pessoas a jejuarem por mais de apenas 3 dias. Tente isso, porque geralmente se você jejuar apenas 3 dias, no primeiro dia você se sente cansado com dor de cabeça. No segundo dia você está começando a se recuperar. No terceiro dia você não sente. Nós apenas aguardamos ansiosos para comer novamente. Mas se você estiver jejuando por um período mais longo, digamos por 40 dias, 14 dias ou 20 dias, 40 dias, o que acontece é que seu corpo passa por diferentes processos em diferentes estações. Primeira coisa, você pode ter momentos da semana onde você fica muito cansado e sua cabeça não funciona tão rápido porque seu corpo não tem a mesma energia. Mas então, depois dessas temporadas, você também pode ter momentos em que sua mente está muito clara. Você tem muita energia e o que está acontecendo? O corpo agora começa a consumir algumas das outras gorduras presentes nele e não precisa mais. Use a mesma energia para processar a comida e você realmente tem energia. Eu tenho jejuado por períodos longos com frequência, onde neste 5º ou 6º, 7º dia, eu estava correndo por aí com muita energia e estava realmente correndo porque tenho muita energia. E o que devo fazer com toda essa energia? Então, o que eu vejo em um período mais longo de jejum, você tem momentos em que urina muito, as toxinas saindo do seu corpo. E no começo você também faz o número 2, sabe? Porque ainda há comida no seu estômago e ela precisa sair. Mas em um período mais longo de jejum, o corpo começa a tire da sua gordura em vez disso e você perde muito peso. Em um jejum de 40 dias, eu perco cerca de 16 quilos. Isso são 35 libras. Então, 35 libras é o que eu, com minha gordura corporal, frequentemente perco em um jejum de 40 dias. Mas você, infelizmente, recupera a maior parte disso novamente. Mas especialmente quando você sai de um longo jejum, isso é muito importante. Você não come muito de uma vez, pois assim você prejudica seu corpo. Estabeleça isso como um padrão e você acaba ganhando mais peso do que perdeu. Mas jejuar não é para perder peso, é para fazer algo mais. Mas o corpo também começa a se alimentar de tudo. Então você pode ter momentos em que realmente sente dor no corpo, você pode sentir dor, você pode sentir onde? Porque o corpo reage. E é difícil para o corpo. E há momentos em que aquele momento em que você pensa, o que estou fazendo aqui? Se sentindo tão fraco. E então a tentação chega. E você se sente seguro. E você vai e olha a frase, quem devo comer, devo não comer, e por que faço isso? E isso não é o Pai. Em vez disso, se eu apenas comer, terei mais energia, posso sair para falar sobre Jesus. E tem muito, e está em coisas que acontecem com você em um jejum longo, onde você passa por diferentes estações de nunca mais vou comer, isso é a melhor coisa da minha vida, sabe? O que eu estou fazendo? Eu gosto, eu só quero comida e é uma péssima ideia. Você olha a hora, olha o calendário e é tudo lindo, é exatamente como deveria ser. Você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e num jejum mais longo você pode ter algumas coisas boas. Eu costumo dizer assim, do dia 7 ao dia 10, 14 foram uma boa temporada para mim, e então cheguei à meia-idade. Crise de meio do caminho, o que eu estou fazendo que dura 40 dias? Mas depois você supera isso e tem uma boa temporada de novo. E esses altos e baixos são diferentes de pessoa para pessoa conforme a situação delas. Mas esteja preparado.
que seu corpo está reagindo. Seu corpo está gritando por comida. Você está urinando muito. Se você só jejuar com água por 40 dias, seu corpo desligará completamente. Você só fará número 1, nunca fará número 2. Você nunca chega a realmente concluir algo. Se você beber suco e outras coisas, você vai ao banheiro às vezes para fazer o número 2. Mas isso seria talvez uma vez a cada 3 dias se você aparece com um coelhinho. Isso é a única coisa que sai. Você só consegue liberar um pouquinho de cocô de coelho e é só isso. É assim mesmo, entenda, não há nada a temer, não é perigoso. Pessoas saudáveis e normais podem sobreviver facilmente 40 dias sem comida. Beba, eu te incentivo. 3 dias é o que vemos na Bíblia. Claro, se você está na presença de Deus, Deus te dá algo único. Mas eu não vou fazer parte disso, porque pode ser perigoso. Então eu diria ainda, ouça o seu corpo. Ainda seja sábio no que você está fazendo. Mas eu tenho mais ensinamentos. Vou colocar na descrição deste vídeo, onde vamos aprofundar mais também no futuro. O jejum, o que acontece no seu corpo e assim por diante. Se você quer fazer um jejum mais longo, eu falo muito mais sobre isso. Isso é só uma pequena introdução aqui. Queremos ir mais fundo e dizer, por que jejuar? Só quero adicionar aqui, quando você termina um jejum curto, pode comer quase tudo. Se você fizer um jejum mais longo, eu diria vá devagar no jejum. Não coma um grande bife no dia anterior ao jejum. Elimine isso do seu sistema primeiro, então 2 ou 3 dias antes. Comece a comer algo leve e então quando você sair de um jejum, você tem que ter muito cuidado no longo e rápido. Coma comida bem simples. Comece com uma sopa ou algo para apenas fazer o corpo funcionar. Porque se comer demais, o corpo não está preparado para isso. E você terá problemas, ficará sentado no vaso por muitos dias e terá muitos problemas. Dor. Então, no jejum mais longo, entre devagar, saia devagar. Mas por que jejuar? Porque rápido. Porque Jesus disse isso. Obrigado por assistir a este vídeo. Adeus. Jesus disse isso, é por isso que fazemos isso. Mas não, ele diz que deveríamos jejuar. Mas existe uma razão para o jejum, mais do que apenas entrar nessas temporadas, e há um motivo a mais do que a saúde física com o corpo, e há uma saúde física, eu acho que há uma cura acontecendo no corpo. Conheço pessoas que estão fisicamente doentes. Entrei em um jejum e realmente experimentei cura. Por quê? Porque as toxinas estavam saindo do meu corpo. Mas por que jejuar? Uma das principais coisas estava relacionada a isso, a carne e o espírito. A carne e o espírito está em guerra um com o outro e jejuando. Isso ajuda o espírito a superar isso. E a melhor maneira de ilustrar isso é com esses 2 cachorros. Tente imaginar que você tem 2 cachorros que estão brigando. E eles têm a mesma força e estão lutando, mas você ganhou a batalha. Cachorro verde para vencer, o espírito para ganhar. Como você faz um cachorro ganhar essa luta quando eles são fortes igualmente? Pode dar mais comida a este cachorro e você para de dar comida a este cachorro. O que é o céu? Com o tempo, talvez não no primeiro dia e nem no segundo, mas com o tempo, esse cachorro se torna mais fraco e mais fraco. E esse cachorro fica cada vez mais forte, e esse cachorro vai ganhar. É isso que acontece num jejum. Por exemplo, sonhos. Eu tenho os sonhos mais claros que já tive. Ouvir a voz de Deus, os momentos mais claros que Deus me falou foram durante um jejum. É mais evidente do que fora do jejum. Por quê? Porque numa vida normal, quando você não está jejuando, há essa guerra entre a sua alma e o seu espírito, ou entre a sua carne e o seu espírito, e está ocorrendo uma guerra. Quando nos aproximamos para ouvir a voz de Deus e superar o pecado e outras coisas, e o que acontece em um jejum rápido? Ficam mais fracos e isso fica mais forte e forte. E é muito mais fácil ouvir a voz de Deus. Por exemplo, uma das vezes que eu jejuei 40 dias, eu precisava que Deus falasse comigo, e eu estava jejuando. Deus, fale comigo, fale comigo, fale comigo, fale comigo, fale comigo.
comigo. E foi tudo difícil. Senti que tive uma provocação na minha vida onde não ouvi Deus falar comigo e eu realmente precisava que ele falasse comigo para mim, e eu senti isso. Tipo, era difícil discernir, era eu, era Deus. Quem foi? Mas então eu jejuei. Eu jejuei. No 39º dia, o último dia do jejum, Deus falou e eu ouvi muito claramente. E isso mudou minha vida, se tornou um novo começo na minha vida. Então eu diria assim, o jejum ajuda seu espírito a tomar controle. O jejum ajuda seu espírito a tomar controle. Além disso, quando se trata de ter desejos carnais na vida e sentir tentação pelo pecado. Ao jejuar, você crucifica essa carne, você nega a essa carne o que ela deseja. E você alimenta seu espírito com orações e alimente-se da palavra de Deus, assim seu espírito. É mais em oração, mais em adoração, mais na palavra. E sua carne é negada do que deseja. Então a carne fica mais fraca e mais fraca e mais fraca. E seu espírito fica mais forte e mais forte e mais forte. E isso é tão importante quando se trata disso. Superar sua carne na vida é muito importante. Quando se trata de ser guiado pelo Espírito na sua vida, ouvindo a voz do Espírito na sua vida. Então, se você precisa ouvir a voz de Deus, se você precisa vencer a carne na sua vida, jejue e ore. Confiar é um segredo. Mas eu quero dizer que você não sente isso se apenas jejuar uma refeição aqui e ali. Digamos que muitas pessoas gostam. Eu pulo o almoço. Você não vai sentir sua carne enfraquecer por tomar um dia ou mesmo um dia. Isso realmente funciona quando você leva mais tempo, um período mais longo. Eu diria também que em um jejum, especialmente um longo, há muita autodisciplina, porque quero comida, estou com fome. Não estou ouvindo isso, não estou com fome, não. Estou ouvindo isso, estou ouvindo meu espírito, não minha carne, eu não. Eu faço minha carne obedecer. Meu corpo entende que você não é o principal na minha vida. Não estou vivendo por você, não estou te seguindo, eu sigo você. E há muita autodisciplina no jejum. E eu diria que para mim, é quase como, digamos que você vá a uma parede. Quando você vai ao muro com um cara que acabou de entrar no exército. Não, vamos dizer assim. Suponha que você esteja em uma selva e quem precisa sobreviver na selva, você teria alguém que acabou de se alistar no exército, que é muito inexperiente e não sabe de nada. Ou você quer um soldado de elite, um dos caras das forças especiais. Você quer uma força especial, pessoal. Acredita que sobreviverá mais com essa pessoa. Mas como essa pessoa se tornou uma força especial, pessoal? Ao treinar e superar seus limites o tempo todo e enfrentar situações sabendo disso. Ele não precisa ouvir sua fome, estômago que está gritando. Ele não precisa ouvir seu corpo quando vai dormir. Ele não ouve seus pés. Sofrendo por causa da caminhada, as pessoas das forças especiais lá fora. Eles se tornam tão fortes. Por quê? Porque sempre estão a desafiar os limites e a superar. Época de treinamento. Da mesma forma, se você quer ser um discípulo forte, quem aprende a andar pelo Espírito e não pela carne, entra em um treinamento rigoroso, como jejuando, porque em um jejum você toma controle. Seu corpo quer comer, você até está olhando para a geladeira. Não, eu não estou te ouvindo. Estou ouvindo meu espírito. O que você aprende rapidamente? Você pode se beneficiar depois do jejum, porque mesmo após o jejum, você aprendeu que eu tenho o controle. Não é minha carne. Eu estou no controle e uso isso hoje. Então, o jejum é tão bom de várias maneiras. Então, não queremos ouvir os desejos carnais. Queremos ouvir o Espírito e é por isso que jejuamos. Então, o jejum está relacionado a isso. Outra área do jejum está relacionada a eliminar o espírito de incredulidade da sua vida
para experimentar um avanço. Isso é a última coisa que quero compartilhar aqui. Mateus 17. Havia um homem que trouxe um jovem garoto para Jesus, porque ele tinha um demônio, e para o discípulo de Jesus, e ele tinha um demônio, o discípulo de Jesus não conseguiu expulsar esse demônio. E Jesus veio, ele simplesmente expulsou o demônio, e o discípulo perguntou: por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus disse: por causa da sua incredulidade. Você tem incredulidade na sua vida. Se você tem fé, você deve dizer àquela montanha: seja expulsa, e isso acontecerá. Nada será impossível para você se acreditar. E então ele continuou em Mateus 17, 21. Esse tipo não sai, exceto por meio de oração e jejum. Aquele tipo não é aquele tipo especial de demônios. Esse tipo é a incredulidade. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da incredulidade deles. Eles precisam vivenciar esse espírito de incredulidade. Que o espírito de incredulidade esteja deixando a vida deles. Porque se esse espírito de incredulidade for embora, nada será impossível para nós. Como nos livramos disso? Áreas em nossa vida onde temos descrença, orando e jejuando. Orar e jejuar é se livrar do espírito de incredulidade. E é aí que você vê um avanço na sua vida. Costumo dizer assim, há momentos na minha vida em que cresci e então eu senti no Senhor e senti como se estivesse chegando a um muro, senti que não conseguia ultrapassá-lo. Como posso fazer isso? E então jejue e faça isso. Por exemplo, a primeira vez que jejuei 40 dias, cheguei a um ponto na minha vida onde ainda lutava com algum pecado. Houve uma coisa e eu não tinha visto cura e libertação e senti como se não tivesse visto o poder de Deus. Eu vi a minha vida e tenho estado orando e lendo a palavra, mas ainda assim lutava contra o pecado. Eu não via. Você já viu as vitórias? Busque cura, libertação e o poder de Deus. E eu estava lutando e eu estava tipo, Deus, por que não consigo ter uma revelação? Então eu fiz um jejum de 40 dias. E aquele jejum de 40 dias eu vivenciei um avanço em ambas as áreas. Sim, eu superei aquele pecado na minha vida. O que Deus revelou, o temor a Deus na minha vida, Ele revelou muito. Quando estou em jejum, ao ler a palavra, ela se torna muito mais viva e o Espírito Santo fala como nunca experimentei antes. E Deus usou essa época para promover a cura e a libertação. Então, se você precisa de um avanço nessas áreas, fascinante é o segredo. E você sabe, Jesus começou seu ministério com um jejum de 40 dias. Só estou dizendo, se o Filho de Deus, Jesus, nosso sumo sacerdote, inicie seu ministério através de um jejum de 40 dias, e ele saiu do deserto com o poder do Espírito Santo. Como podemos nós hoje, acreditar que podemos servir a Deus e ver vitórias sem jejuar? Estou apenas dizendo, e Jesus falou, quando vocês jejuarem. Então, se você precisa de uma revelação na sua vida, pode vir com muitas coisas. Uma vez na vida, senti um avanço quando se trata de ser guiado pelo Espírito Santo. Não vi isso da maneira que queria. E nós estávamos em uma situação muito difícil. Precisávamos de dinheiro e não tínhamos. Tínhamos uma casa e não conseguíamos pagar. E eu estava precisando que Deus me falasse. E isso foi novamente, não um jejum de 40 dias. Eu jejuei por 40 dias e Deus usou esse jejum para romper essa barreira que estava na minha frente. Eu precisava de ajuda, eu tinha uma descrença naquela área e o jejum foi o que me ajude. Eu verei você novamente. Está entre você e Deus como você jejua. Eu tive um período na minha vida em que Deus realmente falou através do livro de Esther e disse, Torben, jejue 3 dias sem comida e bebida. E essa foi a primeira vez que tentei isso e fiquei 3 dias sem comer e beber. E eu normalmente preciso beber bastante quando jejuo para não ter muita dor de cabeça. Tire esse veneno do meu sistema, mas aqueles 3 dias foram incríveis. Tipo, eu não comi, eu não bebi, não tinha nada. Hidrate-se por 3 dias. No primeiro dia eu vivi uma revelação em relação a algo pelo qual estive orando. No segundo dia houve uma revelação e no terceiro dia.
Houve um avanço e Deus respondeu algo. Eu tenho orado por isso há muito tempo. Daqueles 3 dias, eu quero acabar dizendo também, eu tive momentos na minha vida em que queria jejuar 40 dias. E então eu mudei de ideia no meio do caminho e se tornou 20 dias ou desisti porque a luta, tipo, o que eu estou fazendo, essa é minha ideia, Deus, no Deus ou o quê? E eu acabo desistindo. Não seja tão duro consigo mesmo. Apenas pule nisso novamente mais tarde, entre nisso novamente mais tarde. Porque é difícil jejuar um período mais longo. Isso se tornou parte da minha vida RPI e todo ano desde então. Há muitos anos fiz pela primeira vez. Todos os anos eu jejuei por períodos mais curtos ou mais longos, para encorajar Vote a ter uma vida onde Vote ora. Para ter uma vida em que você dá, para ter uma vida em que você jejua, isso faz parte de você. E eu vou te encorajar no final e dizer, peça a Deus o que fazer. Não ore Deus, será que devo jejuar? Porque Jesus já disse, quando jejuar eu vou perguntar a Deus dizendo, Deus, quando você quer que eu jejue, ore isso em vez disso. E por quanto tempo você quer que eu jejue? E deixe o jejum fazer parte da sua vida. E depois faça jejuns mais curtos. E às vezes na sua vida faça um jejum mais longo. Na Bíblia, Jesus esteve no deserto por 40 dias. Eu não consegui simplesmente me afastar por 40 dias e ficar em uma cabana longe da família. Eu não sou assim. Não estou lá. Nunca fiz isso. Algumas pessoas conseguem. Mas eu estive e ainda estou vivendo minha vida, o dia a dia. Ainda passa rápido demais. Um período mais longo se você tiver um trabalho físico pesado. Trabalho, mas estive jejuando enquanto trabalhava. Não era tão físico, mas você consegue. Com o jejum eu estive... Ele ainda faz o café da manhã para a família e as crianças e verifica a caixa de correio de comida com as crianças e as leva para a escola, como quando eram mais novas. Eu ainda estou vivendo essa vida. E eu realmente escolhi, por um período mais longo, sentar-me à mesa de jantar com minha família. E apenas beba água e esteja com eles. Por quê? Porque esse é um lugar onde estamos juntos em família e passamos tempo juntos. E se eu não estiver por perto, eles não me veriam por esse período e não é saudável para a família. Então eu diria, se você é casado, precisa concordar com isso. Comunique-se com seu cônjuge frequentemente e encontre uma maneira de fazer isso. Você encontrará seus próprios métodos. Entre você e Deus, encontre uma maneira que você sinta que isso é o que Deus me disse. E então, vai nessa. Se quiser saber mais sobre jejum, coloquei 2 links junto com este vídeo, onde você pode entrar e obter uma base ainda mais profunda quando se trata da Bíblia e o que é jejum. Caso contrário, eu te encorajo a ver o outro ensinamento. Na série Como Fazer, falamos sobre como orar, falamos sobre como libertar pessoas, como ouvir a voz de Deus e como jejuar. É uma bênção, uma grande parte disso. Então, entre em um jejum. Deus te abençoe, vai transformar a sua vida do mesmo jeito que transformou a minha vida e a de muitas outras pessoas lá. Então vai, jejue, Deus abençoe. Estou com saudades, tchau.